O Fórum Boário era um espaço destinado ao mercado de gado e estava situado entre o rio Tibre e os montes Capitolino, Palatino e Aventino. Próximo dali estava o Fórum Olitório, que vimos no vídeo 44 deste canal. Próximo dali também ficava o chamado Porto Tiberino, o porto original de Roma. E com tudo isto, esta região era muito movimentada com intensa atividade comercial. Nessa região havia uma grande depressão no terreno, e quando das fortes chuvas e devido ao encontro das águas provenientes do Fórum Romano com as águas do rio Tibre, este local sofria com severas cheias, como as que aconteceram nos anos 363, 202, 193 e 192 a.C., ocasiões em que esta área ficou inundada durante vários meses. Várias são as edificações nesta área, porém vamos mostrar neste vídeo as mais antigas. Templo de Hércules Vencedor, Templo de Portuno, Boca da Verdade, Arco de Jano e o Arco dos Argentários. Na Piazza Bocca della Verità e ao lado do Templo de Portuno está este pequeno templo circular, um edifício todo em mármore, sendo um dos mais antigos e preservado de Roma. Foi dedicado a Hércules Vitorioso, protetor dos comerciantes de gado que exerciam suas atividades no Fórum Boário. Segundo a lenda, muito tempo antes da construção deste templo, quando Hércules chegou a esta área com os bois de Girião, foi roubado pelo gigante Caco, que vivia em uma caverna no sopé do Monte Aventino. Depois de matar o gigante, Hércules foi homenageado como um deus pelos arcádios, antigos moradores do Monte Palatino, que dedicaram um altar a ele, chamado Ara Máxima. O núcleo em pedra calcária deste altar está colocado em uma das paredes no interior da igreja de Santa Maria em Cosmedin, igreja que cedia a Boca da Verdade do outro lado da avenida em frente a este templo. Tempos depois, este templo foi construído provavelmente pelo arquiteto Hermodoro de Salamina, no final do século II a.C., obra toda paga por Marcus Octavius Herennius, um rico comerciante ali estabelecido. No seu interior havia uma magnífica estátua em bronze, que atualmente está nos museus capitolinos. O edifício, construído em mármore helênico, possui 20 colunas coríntias assentadas sobre uma base escalonada em blocos de tufo vulcânico. Algumas das colunas são em mármore lunense, devido a uma restauração feita pelo imperador Tibério no ano 15 d.C. No século XII, o templo foi transformado na igreja de Santo Stefano delle Carrozze. A partir de meados do século XVI, foi dedicada a Santa Maria del Sole, devido à descoberta de uma imagem da santa encontrada no rio Tibre e considerada milagrosa. No seu interior, o edifício ainda conserva uma imagem da Madonna e o Menino, com alguns santos, obra do final do século XV. Em 1809, quando Roma era a segunda cidade do Império Napoleônico, o arquiteto Giuseppe Valadier restaurou o templo encomendado pelo governo francês,
tentando devolver à estrutura o seu esplendor original. Na mesma praça encontramos este pequeno templo retangular dedicado a Portuno, divindade dos portos fluviais. Também encontra-se bem preservado e, juntamente com o Templo de Hércules, representa um testemunho precioso da arquitetura da época. É datado do século II a.C., embora com as reformas, sua aparência atual remonte provavelmente à segunda metade do século II d.C. O templo fica em um alto pódio com degraus, coberto com lajes de travertino. Tem 4 colunas jônicas na frente e 2 colunas de travertino e 5 semicolunas em tufo de aniene nas paredes em ambos os lados. No século IX, esta edificação foi transformada em uma igreja católica, primeiro como Santa Maria de Gradeles, e no século XV se tornou Santa Maria Egizíaca, título que se manteve até 1916, quando a igreja foi desconsagrada e o antigo templo restaurado. Extraordinariamente preservado, conserva em seu interior alguns afrescos maravilhosos da época bizantina, com as histórias da vida da Virgem Maria. Aqui vemos algumas imagens do interior do templo. Na Piazza Bocca della Verità encontra-se a antiga máscara em mármore, um dos símbolos mais famosos de Roma, localizada desde 1632 no átrio da Basílica de Santa Maria in Cosmedin. É datada de 1485. Tem a forma de uma grande moeda e lembra muito uma feição humana, porém não se sabe ao certo a sua origem. Assim como várias histórias e lendas em Roma, era provavelmente uma tampa de bueiro da época romana, datada do reinado de Tarquinius Superbus, o último dos 7 reis de Roma que construiu a Cloaca Máxima, para conduzir o esgoto e fazer a drenagem do Fórum Romano, que desaguava no rio Tibre. Este disco em mármore com traços de um rosto masculino, com barba furada, olhos, nariz e boca, é talvez uma imagem de Júpiter, um fauno ou uma divindade fluvial que na época estava ladeado por alguns símbolos, incluindo um besouro, 2 garras e 2 cabeças de lobo. A história apresentada é a de que este objeto cumpria a função de máquina da verdade. A pessoa teria que colocar a mão dentro da boca e, se estivesse mentindo, a mão seria devorada. Outra história conta que a tradição era muito difundida entre os maridos ciumentos, que conduziam as esposas até o monumento. Após apresentarem a mão, as mulheres tinham que declarar que não haviam cometido adultério. Segundo minhas pesquisas, não há registro de nenhuma pessoa sem uma das mãos devido a este objeto. A igreja de Santa Maria em Cosmedin é também aberta para visitação. Para ver a boca de perto e colocar a mão lá dentro, você terá que realizar uma contribuição. Contudo, enormes filas na porta da atração são bem comuns.
Não duvido, mas talvez um dia essa boca venha a falar. Foi o último monumental edifício construído na parte oriental do antigo Fórum Boário, uma vasta área profundamente ligada à Roma das origens e durante séculos centro de intensa atividade comercial devido à sua proximidade com o rio Tibre. O nome pelo qual ainda hoje é impropriamente conhecido remonta ao século XVI, mas o imponente arco de 4 faces deve provavelmente ser identificado com o Arcus Divi Constantini, mencionado nos catálogos regionais, o registro dos edifícios em Roma compilado no século IV d.C. Estudos mais recentes esclarecem de fato como o arco tinha uma função comemorativa e foi construído pelos filhos de Constantino em homenagem ao pai, por ocasião da sua morte. Ao contrário de todos os outros arcos honoríficos construídos em Roma, o arco de Jano tem uma planta quadrangular, com 4 pilares de sustentação cobertos por uma abóboda em cruz e em cima um sótão. Construído com tijolos e coberto com lajes de mármore, o edifício é um esplêndido testemunho do gosto do século IV. 2 fileiras de 3 nichos decoram os pilares, e originalmente 48 estátuas estavam colocadas dentro deles. No entanto, os únicos restos do ornamento escultural preservado hoje são as 4 figuras femininas nas pedras angulares: a deusa Roma, Juno, Minerva e Ceres. Tal como aconteceu com muitos outros edifícios da Roma imperial, a sua sobrevivência deve-se a uma posterior reutilização com uma função diferente. Na Idade Média, o arco serviu de base para uma torre da poderosa família Frangipane, que o utilizou como fortaleza. Parcialmente soterrado ao longo dos séculos, o edifício voltou totalmente à luz em 1827. Foi então que foi demolido o sótão, do qual restava apenas o núcleo de tijolo e que por isso era considerado medieval. Arco dos Argentários, por vezes chamado Arco de Septímio Severo, é um arco que foi parcialmente incorporado no século VIII à parede ocidental na igreja vizinha de São Jorge no Velabro. Sua utilização real é desconhecida, mas o cenário mais provável é de que tratava-se de um portão monumental onde o Vico Jugário entrava no Fórum Boário. Vico Jugário era a mais antiga rua de Roma, que chegava até o Fórum Romano. No local, a inscrição dedicatória diz que ele foi encomendado pelos comerciantes locais em homenagem ao imperador Septímio Severo e sua família. Antigamente, o topo do arco estava decorado com estátuas da família imperial, há muito tempo perdidas. Este arco foi concluído no ano 204 d.C. Tem 6 metros e 15 centímetros de altura. A passagem entre os 2 grandes pilares, sobre os quais se assenta uma viga, é de 3 metros e 30 centímetros de largura. Arco dos Argentários significa Arco dos Cambistas. Ganhou este nome porque, em um pequeno trecho da Vico Jugário, ficavam os campistas no Fórum Boário.